O assunto que vamos tratar agora é extremamente delicado, mas também extremamente atual. Vamos falar sobre casamento, divórcio e novo casamento. Pastor Ranieri, um casal da igreja que se separa ou divorcia, ele deve ser disciplinado pela igreja pelo fato da separação do casal? Não, esse item não faz parte daquela lista de razões para disciplina de membros. Aquelas 13? Não. Okay. Agora, o que pode acontecer é que a separação pode ser tão conturbada que pode levar um ou outro a comportamentos que tragam opróbrio para a igreja, que tragam escândalo público em função da separação do divórcio. Então, aí esse tipo de atitude poderá levar um ou ambos a uma disciplina. Mas a igreja respeita o direito que uma pessoa tem de se separar ou de se divorciar. A igreja não disciplina somente por isso. Agora, uma vez que um casal se divorcia, quando é que ele pode se casar novamente? Se é que pode se casar novamente? Você fez a abertura desse bloco aqui dizendo que esse é um assunto bastante delicado, né? De fato, quando a gente trata desse assunto de casamento, divórcio, novo casamento, eu sempre tenho uma preocupação, né? Para não dar aquela ideia de que a igreja vive se intrometendo. A questão de casamento, divórcio. Um casal que se divorcia, a gente tem que lembrar que eles estão passando por crises muito sérias, por desentendimentos. Isso envolve a questão dos filhos, envolve questões emocionais, questões familiares. É um desgaste. É um desgaste muito grande. Então a igreja, quando vai lidar com membros que estão passando por esse tipo de problema, a igreja tem que ter muito cuidado para não dar a ideia de intromissão, ou de fiscalização, ou simplesmente de punição por um erro ou outro. A igreja tem que se condoer com o casal, com a família, procurar ajudar. Agora, especificamente na sua pergunta, né? Como é a possibilidade de um recasamento, né? de um novo casamento? De alguém que se divorcia. Exatamente. Caso, então, o manual da igreja reflete a compreensão que a igreja tem do que a Bíblia fala. Né? Então, o compromisso, digamos assim, o compromisso matrimonial, o voto matrimonial, ele pode ser rompido, biblicamente falando, de duas formas. Uma delas é com a morte do cônjuge. Okay. Então, se um deles morre, evidentemente o outro fica livre perante a igreja, perante a Bíblia, né, perante Deus, para contrair um novo casamento. E a segunda possibilidade é quando o divórcio é ocasionado pela infidelidade matrimonial de um dos cônjuges. Então, quando ocorre a infidelidade, o adultério, a fornicação, enfim, a traição, então o cônjuge que sofreu essa infidelidade, né, que foi a vítima no caso, ele, uma vez tendo concluído o processo de divórcio, ele está perante a igreja livre para contrair um novo casamento. Agora, você falou de infidelidade. De acordo com o manual, quais são as considerações dele com relação a essa infidelidade? Quando é que realmente é considerado a infidelidade? Esse assunto é muito amplo, é muito discutido, mas não a igreja... vai dar para a gente discutir não dá para mas... aliás, esse é um tema que, se a gente for tentar esgotar aqui, vamos gastar algumas horas pelo menos, né? Mas a igreja tem uma posição muito definida e o manual é muito claro em definir o que é a infidelidade conjugal que pode justificar um novo casamento. Né? Por quê? Porque algumas pessoas pensam assim, a minha esposa, o meu marido não cuida mais de mim, ou porque me abandonou, ou porque brigou comigo, então isso foi quebra do voto matrimonial, eu estou livre para um novo casamento. Absolutamente. Né? O manual da igreja deixa muito claro a interpretação bíblica do que é a quebra do voto matrimonial. Esse tema é tão importante e ao mesmo tempo tão delicado, né, que eu gostaria de ler aqui algumas declarações. Eu vou ler na página 159. Evidentemente, eu sugiro que você faça uma leitura completa, detida. Eu vou apenas citar aqui algumas linhas. Né? Página 159, o item 2. A pergunta é: o que é considerado infidelidade ao voto matrimonial a ponto de liberar o outro cônjuge para um novo casamento após o divórcio? Então, o manual diz assim: a infidelidade ao voto matrimonial geralmente tem sido considerada alusão ao adultério ou fornicação. No entanto, a palavra do Novo Testamento usada para fornicação inclui algumas outras irregularidades sexuais. Eu chamo a atenção aqui para a expressão irregularidades sexuais. E cita aí Coríntios, né? E aí tem os textos bíblicos, 1 Coríntios, 1 Timóteo, etc. Está tudo aí no manual. Aí o manual agora vai descrever que irregularidades sexuais são essas que caracterizam a quebra do voto matrimonial. Aí diz: portanto,
perversões sexuais, incluindo incesto, abuso sexual de criança e práticas homossexuais, são também reconhecidas como um abuso das faculdades sexuais e uma violação do plano divino no casamento. Como tais, essas práticas são uma causa justa para a separação e divórcio. Pulando algumas linhas, no item 3, para deixar bem claro esse assunto, é dito assim: na eventualidade de não se conseguir a reconciliação, o cônjuge que permaneceu fiel ao consorte que violou o voto matrimonial, o que é violar o voto matrimonial? É incorrer nessas irregularidades sexuais que eu acabei de mencionar. Então, o cônjuge que foi a vítima disso aí, que é o cônjuge inocente, digamos assim, tem o direito bíblico de obter o divórcio e também de se casar novamente. Por que eu estou sendo tão minucioso nessa explicação? Para que fique bem claro o seguinte: o Manual da Igreja reconhece que há situações em que um casamento pode ser dissolvido, em que o divórcio aconteça. No entanto, a possibilidade para um novo casamento é somente quando acontece a infidelidade ao voto matrimonial. E essa infidelidade ao voto matrimonial, conforme acabei de apresentar aqui, ela é caracterizada por essas irregularidades sexuais. Então, por exemplo, o Manual da Igreja, inclusive cita a Bíblia corretamente, o Manual da Igreja estabelece como motivo justo, aceitável para o divórcio, o abandono por parte de um cônjuge incrédulo. Então, a Bíblia cita isso e o Manual reflete isso aqui também. No entanto, essa condição não estabelece a possibilidade, não libera essa pessoa para um novo casamento. Então, biblicamente falando, o novo casamento ele só pode ocorrer em duas circunstâncias: com a morte do cônjuge ou com a quebra do voto matrimonial, que é caracterizada por essas irregularidades sexuais. Da infidelidade. Exatamente. E falando em infidelidade, o que o Manual da Igreja fala sobre o casamento com pessoas infiéis? É o que se chama de jugo desigual, né? Exatamente. A Bíblia diz, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Pessoas que creem de forma diferente. Esse é um assunto muito sério. Inclusive, eu como pastor, eu costumo ressaltar o seguinte: a questão do jugo desigual, casar com uma pessoa que não crê em Deus, etc., não é uma orientação, não é um conselho, é um princípio da Bíblia e, por extensão, da Igreja. Então, a Igreja procura orientar os seus jovens, através de pregações, de livros, literatura, seminários, de todas as formas. Orienta os pais a que eduquem seus filhos, tendo esse pensamento, de que todas as vezes que o povo de Deus se misturou com pessoas que não adoravam a Deus, foi aí que aconteceram os grandes problemas de idolatria do povo de Deus. Então, a orientação da Igreja é que o casamento de um jovem da Igreja, um rapaz ou uma moça, seja com alguém da mesma fé. Porque isso vai possibilitar equilíbrio, crescimento cristão, um ambiente mais seguro para a educação dos filhos, etc. Então, essa é a orientação da Igreja. No entanto, a Igreja respeita o direito de cada um de fazer a sua decisão. E o manual é explícito nisso. O manual deixa muito claro que, apesar dessa orientação, se a pessoa insiste em se casar com uma pessoa que não compartilha da sua fé, a Igreja vai se esforçar para incluir o casal, dar toda a assistência necessária, todo o amparo necessário, até a fim de ajudar a pessoa a se converter e fazer parte da Igreja. Porque, falando ainda desse assunto, a cerimônia de casamento, no aspecto religioso, acontece na Igreja. Mas, como Igreja Adventista, nós entendemos que tem que haver o casamento civil primeiro, a questão legal diante do país. A pergunta que eu faço é: quem é que pode presidir esta cerimônia do casamento religioso na Igreja? De acordo com o Manual da Igreja. O casamento religioso, que pode ser na igreja ou pode ser em qualquer outro lugar, o fato de não ser dentro do templo não tira em nenhum grau a importância, a solenidade o aspecto espiritual. Exatamente. Então, a atribuição de ministrar o casamento é uma atribuição do pastor ordenado. Deixa eu tentar explicar isso aqui para a gente esclarecer dois pontos. Numa cerimônia de casamento existem várias partes, certo? Existe a música, existe a oração que se faz no começo, existe a bênção que é dada sobre o casal, existe aquele momento dos votos, existe o beijo que os noivos dão, enfim. São várias partes que incluem uma cerimônia de casamento. Então, o manual faz uma separação, uma separação de dois grupos de atividades que acontecem na cerimônia.
O primeiro deles, o manual agrupa assim: a exortação, os votos e a declaração de casamento. E essa exortação não é, como alguns entendem, como o sermão. Não é o sermão, são exortações que se fazem ao casal, né, uma palavra oficial de exortação, os votos, que são aquele compromisso público, e a declaração de casamento. Então, Aquela palavra final, eu vos declaro marido e mulher. Então, essa é a parte oficial, essa é a parte formal do casamento. Somente um pastor ordenado pode fazer, né? O manual diz que pode haver uma exceção, né? Uma divisão no mundo, qualquer divisão, poderá tomar um voto autorizando que um pastor comissionado, um pastor aspirante ou um ancião, um pastor aspirante que seja ancião ou um ancião de igreja, façam essas partes oficiais, formais. Okay. Né? A divisão sul-americana não pratica essa exceção. Aqui na nossa América então, do Sul, na divisão não praticamos essa exceção. Então, na divisão sul-americana, essa parte formal, que são esses 3 itens, somente um pastor ordenado. Ordenado. Nem o pastor aspirante ao ministério, não pode. Só um pastor ainda ordenado. Não foi ordenado. Exatamente. Ele não pode ser o presidir a comissão. Exatamente. De cerimônia. A divisão poderia tomar um voto de abrir exceção, mas a nossa divisão, e eu creio que a maioria das divisões do mundo, não tem essa exceção. Esse é um assunto que dá para falar muito dele. Né? Dá para falar muito. Mas o que fica claro é o seguinte: o cuidado que a igreja tem é que não se autorize, especialmente na América do Sul, por não autorizar essa exceção, é para ter o cuidado de que numa cerimônia religiosa de casamento sempre tem que haver um pastor ordenado. Então é por isso que essas 3 partes, né, a exortação, os votos e a declaração, somente um pastor ordenado pode fazer. Então um líder de igreja, um ancião, não pode sair por conta própria realizando casamentos por aí. Só com a presença de um pastor. A nossa igreja, é bom deixar claro que ela realiza o casamento sem cobrar, né? E normalmente o pastor adventista ele tem a responsabilidade de fazer a cerimônia. Né? Pastor Ranieri, e a noiva? É uma peça fundamental na cerimônia do casamento. A noiva, se ela entra na tradição, na cultura nossa, ela entra de branco. Mas pode, no novo casamento, alguém que já foi casado, vai casar novamente, ela pode entrar de branco? Bem, a minha resposta vai ser uma resposta estritamente pessoal, né? Porque isso não está previsto no Manual da Igreja. O Manual da Igreja não fala sobre o vestuário para o casamento. Que é questionado. Exatamente, mas eu acho que é bem apropriado a gente expor aqui um pensamento, né? Eu gostaria de lembrar o seguinte: a questão da roupa, do vestido branco, etc. Esse é um assunto completamente que envolve cultura e tradição. Não há um princípio bíblico dizendo que tem que ser de branco, tem que ser de azul, ou porque se já foi casado não pode ser de branco, etc. Então, culturalmente, tradicionalmente, a noiva veste branco, né, porque o branco simboliza pureza, etc. Né? Num segundo casamento, a noiva vai escolher a roupa com que vai casar. Alguns entendem e preferem dizer que no segundo casamento a noiva não deveria usar branco, deveria fazer uma coisa mais discreta, mas esse é um assunto que cabe absolutamente ao casal, à própria noiva, à família da noiva, decidir. Não há uma restrição. O que eu quero dizer é o seguinte: a igreja não diz, tem que ser assim ou tem que ser dessa outra forma. Okay. Não diz. O Manual da Igreja não estabelece nem orientação para isso. Isso cabe à compreensão que as pessoas envolvidas vão ter do assunto. Então, esse assunto está no nosso Manual da Igreja, sobre casamento, divórcio e novo casamento. Você vai encontrar isso no capítulo 13, que na edição anterior era o capítulo 15, a partir da página 152.